Olá, esse é mais um programa Terceira Margem do Rio em Revista, um programa de muita alegria e esperança. Amém. Na arca. Hoje nós temos aqui a casa completa: Felipe Valente, Thiago Arraes, Edson Nunes, Leonardo Gonçalves e eu, Lucas Iglesias. Nosso tema de hoje é a história de Noé, ou especificamente a gente vai falar sobre Noé, né? Então é isso. Alguém quer falar alguma coisa antes de nós começarmos? Léo, quem é Noé pra você? Noé pra mim é o Noé descrito na Bíblia. Não é o do filme? E Noé é o do... A sua leitura de Noé muda sabendo que hoje é seu aniversário? Hoje não quando está indo o vídeo no ar, mas quando a gente está gravando. Estamos gravando no dia 7 de novembro de 2017, Leonardo Gonçalves. O dia em que Leonardo achou graça aos olhos de Deus. E é uma pena que a GoPro não tá filmando o rostinho dele agora. 38 anos, Leonardo Gonçalves. Parabéns, aí, garoto! O que seria, né, do mundo? 38 anos de muito talento, de muita criatividade, De muita fé. de Muito muita melisma. fé, de Melisma. muitos melismas, é verdade. De muitos- Muito nebulizador. Muitos Muitos nebulizador, teatros. muitos aquecimentos na voz, discos, DVD. Parabéns, Léo. Muita Estamos gente todos felizes mostrando por você, pro Léo cara. como se usa um nebulizador, né, Lucas? Isso aí. É isso aí, cara. Léo devia ser representante do nebulizador, que apareceu de gente com nebulizador depois que ele começou a postar os vídeos. É uma loucura. Loucura. Demais. Não é. Não é que ele. Não é. Ô Edson, você tem um negócio legal que eu vi você falando sobre os três. Sobre os três. Pelo amor de Deus. Caminhoneiro Edson. O Edson está de bermuda, chinelo de dedo e boné. E palito na boca. É isso. E depois o Arraes que chuta o balde. O Edson veio Você dirigindo falou uma Scania pra das cá. dos vários momentos e das maneiras diferentes que o personagem Noé é apresentado na Bíblia. Verdade. Ele primeiro é apresentado na genealogia, depois ele é apresentado como Tzadik, é a segunda apresentação dele. Não, essa é a terceira. Então, Você lembra bem o que eu falei, né? Impressionante. eu lembro... Não, mas ele lembrou bem. Ele lembrou Tá bom que foram pra você, 3 tá vezes, bom. é Hoje é verdade. aniversário, tem que ser A gente misericordioso. tem que perdoar. O pessoal que é fã do Léo eles dizem que a gente faz bullying com o Léo. Não é verdade, mas Não é. é só carinho. É uma demonstração de carinho por ele. Bullying é uma linguagem do amor. Não é sofreu bullying enquanto De estava maneira construindo alguma, a o arca? Thiago Reis está aqui Tal qual incentivando as crianças nas Não. escolas a Não é isso que eu fazerem quis dizer. bullying. Entre nós, Entre nós. dentro do nosso jogo de linguagem, Olha. bullying é uma linguagem do amor. Fora nas escolas é proibido. Não faça bullying. Beleza. Edson, 3 apresentações. 3 apresentações de Noé. A Isso. primeira delas está na genealogia, que começa no capítulo 5, no verso 1, Leonardo. E aí é o pai de Noé que quebra uma sequência que já havia sido quebrada anteriormente, não é mesmo, Lucas? É isso mesmo, Edson. Quem quebrou essa genealogia? Enoque quebrou essa Como é que genealogia. funciona? Exatamente. Como é que funcionava o ritmo Ele do lembra. texto, né? Como é que funcionava o ritmo do texto, Léo? Como é que a Nasceu genealogia- fulano de tal, viveu tantos anos, gerou Olha. fulano de tal, gerou filhos e filhas. Depois que Viveu gerou tantos fulano, anos, viveu viveu tanto, tantos anos. gerou filhos e filhas, o total da vida de fulano foi tanto, e Pereceu. morreu. Morreu. Exatamente, aí começa de novo. Exatamente. Bonito. Então, aí, a primeira vez que essa quebra no texto, Formulazinha quebrada. essa fórmula é quebrada, vai acontecer com Enoque, lá no capítulo 5, no verso 22, né? Você está esperando ali, gerou Metusalém, você está esperando. E depois que gerou Metusalém e viveu Enoque tantos anos, gerou filhos e filhas, não é isso que acontece. No verso 22 aparece que Enoque andou com Deus depois que gerou Metusalém e viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Então acrescenta uma informação no verso 22 que é de que Enoque andou com Deus, né? E a construção é: e Enoque andou com Deus. Não é mesmo, Lucas? É isso mesmo, Edson.
Ok. E esse é o primeiro anúncio de Aí Noé, tem o de que verso maneira? 24 que andou Enoque com Deus. Exatamente. E Isso. aí no verso Já 24 não ele era, vai né? repetir a informação e vai acrescentar uma nova informação. Ou seja, você está relacionando Enoque claramente com Noé, ou Noé claramente com Enoque. Ainda não fala Ainda de não, Enoque, mas porque deve vai já falar aparecer lá na Noé. frente, né? No Não capítulo apareceu 6 Noé. que vai relacionar quando fala de andar com Deus. Né? Exatamente. Você está adiantando. Desculpa, Edson, continue. Mas tá certinho o que você falou, né? Tá bonito, Léo. Tá, você estudou. Poxa, parabéns. Ele acrescenta que Enoque já não era, que é um texto difícil. Né? A construção toda é difícil. Como assim Enoque já não era? Porque Deus o tomou para si. E aí tem toda uma construção em torno do verbo tomar, que é o verbo lacar. Nos primeiros 9 capítulos de Gênesis, a construção desse verbo é interessante. Sempre que Deus toma alguma coisa, é positivo. Deus toma. Quando o homem toma, às vezes é positivo, às vezes é negativo. Então, você tem que entender o contexto, mas sempre que Deus toma é positivo. E é curioso porque a primeira vez que Deus toma alguém, quem é que Deus toma? A primeira pessoa que Deus toma é Adão. Deus toma e coloca Adão aonde? No jardim. No jardim. Aqui Deus toma Enoque, mas não coloca em nenhum lugar. Não fala pra entendeu? Não tem uma localização. Então Deus toma Enoque. Então é bem interessante. E aí na sequência ele vai voltar a formulazinha, né? Vai dizer que vai falar de Lameque. E não vai ser a última vez que a gente vai falar de Adão, né? A gente vai voltar em Adão. A gente vai voltar em Adão em outro momento. Mas aí ele apresenta, depois ele volta a formulazinha quando ele fala de Lameque, Metusalém, etc e tal. E aí no verso 29, a gente tem novamente a quebra daquela construção, que é quando Lameque vai dar o nome do filho dele, e explicado. Nenhum nome até aqui estava sendo explicado. Então esse é o primeiro nome que é explicado. Deu o nome do filho dele de Noé, verso 29, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Então o nome Noé, primeira explicação, né? Noah, que vem da raiz Nuar, que significa descansar. É o mesmo Descansar. palavra usada em Gênesis 1 no sábado ou não? Não, no sábado é usada a palavra Shavat, que também significa descansar. Mas a- Noah Vai aparecer em Gênesis ligado a Adão. Não, mas aparece em relação ao sábado, aparece no 4º mandamento. No 4º mandamento não aparece Shavat, aparece Noah. Em Êxodo 20. Exatamente, do verso 8 a 11. São várias palavras que existem para descrever o sábado, né? Inclusive. O descanso, seria- o tipo o de descanso, descanso. o tipo de descanso. São vários tipos de descanso diferentes. Mas Noah vai aparecer ligado a Adão no Jardim do Éden também. Porque Deus toma Adão e Deus o toma e o descansa. repousa, o descanso. Para criar Eva? Dentro ou do não? jardim. Não, nada Antes a ver. da criação de Eva. capítulo 2, verso 15, quando diz Deus tomou Adão, e aí nas nossas Bíblias aparece e colocou Adão no jardim, só que esse verbo colocar é o verbo O Noah. Noah, é o mesmo que Ele Adão. descansou Adão no jardim. Exatamente. Então é nisso que você vê as ligações que o texto já está construindo com o que veio antes, que a terra amaldiçoada aponta para o Jardim do Éden, o Noah aponta para o descanso original de Adão, e quando Lameque fala algo E quem vai restaurar esse descanso é o... que esse é o anseio de todos, esse retorno para o Na verdade, Éden. o nome dele retorno, é esse... Ele é um sinal da expectativa. Noé nasce como esse símbolo da expectativa. Da expectativa de que eles vão voltar para o Éden. E ele usa a mesma palavra para fadigas aqui, que aparece no capítulo 3, né? No verso Da maldição 17 até do- 19. 19, Do trabalho relacionado ao campo. do trabalho relacionado ao campo, O suor e do da rosto. mulher com a gravidez também. Ah, é a mesma A palavra? mesma palavra, Itzabon. A mulher vai ter fadigas para conceber e o homem vai ter fadigas trabalhando o campo. E a mesma palavra Interessante que que, ele entre está usando aspas, a consequência do pecado para os dois, então, é a mesma, porque é usada a mesma palavra. aqui. Sim. Assim, a Ambos mesma vão ter em fadiga. termos Sim. de valor, Sim. né, em termos de intensidade. Sim. Ambos Assim vão ter dizer. fadiga. Mas esse não é o nosso assunto, vamos seguir com Noé. Qual é a segunda apresentação de Noé? A segunda apresentação está no final dessa sessão que começou no capítulo 5, verso 1. Então, na mesma sessão, ele é apresentado 2 vezes. A primeira vez no contexto genealógico e a segunda vez no contexto da geração pré-diluviana, né? Em contraposição a. Em contraposição. Não em Não contraposição a. contraposição a. Porque no verso 8 diz assim: Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Isso é o capítulo 6, Então, né? Capítulo 6, verso 8. Então, porém, Noé achou graça aos olhos do Senhor. Então, ele vai terminar de descrever a genealogia lá no capítulo 5, verso 32. E no capítulo 6, no verso 1, ele começa a falar da geração pré-diluviana, uma quebra dentro da sessão, né? Mas que não tem nenhuma
ligação com o que vai vir depois. Capítulo 6, verso Eu acho. 9, quer dizer, não tem ligação. Que não é... Aparentemente. Não está na tem. mesma seção que vai vir depois do verso 6, verso 9. Lembrando que a gente divide Gênesis em 12 sessões de Lembrando não, Toledotes. porque ninguém sabe disso. Explica isso rapidinho. A gente já falou, acho que Já Mas, Em qual programa a gente falou isso? Que? Eu lembro Não você lembramos. falando isso, mas não no programa Mas que será mais explica livre. que é a estrutura de Gênesis 12. Então, a estrutura de Gênesis é dividida pela palavra Toledote, gerações, né? Então, o livro pode ser dividido em blocos, Em que blocos. vão mencionar gerações. A palavra gerações aparece. Toledote. Então, Então, são- quebra de parágrafo, entre aspas, é a palavra Toledote, é um marcador de uma quebra. Exatamente. É um marcador de, olha, acabou uma sessão, presta Exatamente. atenção. Exatamente. E essa sessão... E quantas toda- sessões tem em Gênesis? Na minha opinião, 12. É um debate, galera. Tem gente que acha que é 11, tem gente que acha que é 12. Exatamente. E tem gente que Por que acha que que tem isso gente não que- é uma boa maneira de dividir o livro também, Toledote. Sim. Mas quando você vê a construção do Toledote, faz muito sentido. As ligações são muito fortes dentro das sessões. Das sessões. É porque a galera acha que é 11. Queria só um parênteses, queria pedir para que os membros desta mesa pudessem não apoiar o seu peso em cima da mesa, porque isso gera um ruído. Esse é que porque pro eu áudio sou é ruim. gordo, é isso? No caso sou eu que sou gordo, porque eu que tô apoiando. Cara, eu tô É só não colocar peso em cima, pode colocar o braço, mas não coloca o peso. Desculpa, Pega Léo. assim, Desculpa, ó, ouvinte, por aí pelo ruído que A nós gente estamos também tem que fazendo. agradecer o Léo, porque ele comprou a GoPro. Para finalmente a gente poder isso filmar e não mesmo. depender do favor das outras pessoas que nos ajudaram até agora. Então, Inclusive aproveitamos para agradecer ao Luquinhas, A que foi a todos que pessoa nos que ajudaram. mais cedeu, a todos que nos ajudaram, mas principalmente ao Luquinhas. Luquinhas, o Douglas Arroba também. Luquinhas. o Dodô também, o Douglas. Dodô. Polheim. É assim que se fala? Porra, é o nome Polheim. dele. Muito bem. Pior Voltando dois então para L's, Noé, porque H, o tempo I, é curto N. e tem muita coisa para cobrir. Então, basicamente, capítulo 6, agora a gente entra nessa dinâmica de Noé achou graça. Existe Eu alguma sabia- explicação do porquê dele ter achado graça neste momento? Essa é uma coisa interessante que eu vi você falar isso tudo, na verdade, tentando... Então, só Ou você quer terminar as apresentações para depois voltar Não, para eu isso? quero falar de um negócio que é interessante, porque as sessões de Toledote, por exemplo, você vai ver o capítulo 5, começa com genealogia e termina com uma historieta pequena. Quando você vai ver a sessão que começa no capítulo 10 e vai até o capítulo 11, nas gerações, no verso 9, é a mesma coisa. Você tem a genealogia e final uma historieta. E às vezes você não tem genealogia nenhuma, você só tem história. Às vezes você só tem genealogia. Então essa é uma divisão interessante também dentro das Toledotes, porque tem uma ordem. Né? Então vem história, genealogia, história. História, genealogia, história. Genealogia, história. Então tem toda uma construção, Uma dinâmica. uma dinâmica pelo uso da palavra Toledote, que é interessante. E a galera divide em 11 porque aparece Toledote 2 vezes para Esaú, meio que na sequência. Mas quando você vai ler o texto, você percebe que as 2 vezes elas têm um porquê de estar aparecendo ali. E é por isso que eu gosto de dividir em 12. Porque, Sim. e fora que faz sentido, porque quando você termina o livro de Gênesis, você já tem 12 tribos. Certo. Né? Então Proposital, no caso, né, dessa o sequência. número 12 é místico e tal. Tem uma coisa por esse sobrenatural motivo, justamente. Porque eu tenho um lance assim com o número 12. Que tem a ver cabalístico, com- né, e tal. Não, mas é brincadeira. Não é nada 12 de vezes 12, 144. Mas não, Léo, a segunda apresentação, que é no capítulo 6, verso 8, ela, primeiro que ela aparece no texto meio de intromissão, né? Que Deus está descrevendo, quer dizer, o narrador descrevendo aqui a geração antediluviana e a fala de Deus, de juízo, e de repente Noé aparece no texto. Do nada. Né? E Noé achou graça aos olhos de Deus. Ponto. Acabou a sessão. Então a sessão vai introduzir Noé 2 vezes. Vai introduzir ele aquele que vai trazer esperança, né? O pai tem esperança de que ele vai trazer o retorno. E é muito interessante a palavra que ele usa. Ele que vai nos consolar na rama. Ele vai nos consolar. E Que é a... a me- Noah, Eu acho não que é o que fala. você ia falar. Pode ser? Não, pode falar. Não sei se era isso que você ia falar, mas é a mesma palavra quando fala da maldade do povo e Deus se arrependeu Exatamente. de ter feito Então, a O humanidade. que Lameque espera de Noé? Naham. Naham. E Deus olha para a humanidade e fala, eu Naham. Então tem várias ironias com o uso das palavras. Essa é a primeira delas, no Naham. É como se o Noé deveria trazer o arrependimento, Mas na é Deus verdade que se arrepende. se arrepende. E Exatamente. também não é arrependimento necessariamente do jeito que a gente pensa. Que esse é um Sim. texto, né, polêmico. Quando você Sim, dá aula de sim. sala de aula, os alunos falam, mas Ah, como assim Deus se mudou de arrepende? ideia do que tinha feito. Deus, ele é o né? mesmo ontem, hoje e sempre. Como assim? Ele se arrependeu. Calma, Léo.
As pessoas ficam ofendidas em relação entendi. a isso. Tá, você tava... O capítulo 6 verso 6, personificating. né? Capítulo Exato. 6 verso 6. É só que pra- é pro pessoal acompanhar. 6.6 é a ideia de que Deus se arrepende, né? Então esse Naham. Então, já sabendo que Naham é usado com relação a consolo, isso já Tem indica até uma Ou questão seja, de Deus no ar está na inconsolável. É um que existe entristecer, um né? entristecer. Deus está Exatamente. entristecido. Eu estou inconsolável, O que é eu um- não estou consolado. O que é uma linda imagem, cara, de você ver Deus lidando com a situação. Que a história do dilúvio, ela é complexa, ela é uma fonte ou é um texto base para que os filósofos de hoje em dia ataquem religião, divindade e promovam aí esse ateísmo, com base na ideia de que Deus não pode ser desse jeito, um Deus que pune pessoas justas, que se arrepende de ter feito e muda de ideia. E aí Não, mas caprichou. é justamente que não tem pessoas justas, né? Aqui não tem pessoa justa. Certo, mas até a pessoa estudar e com calma Então. ponderar nessas palavras e ver o que de fato está acontecendo com Deus e quanto Deus é o oposto de passivo ao sofrimento, fala, não estou gostando, eu vou punir. Não, ele está sofrendo junto com aquilo. Ele tá Aquilo que é inconsolável. feito com a terra e com É os a seres humanos compaixão, né? afeta Deus. Não é nem E essa sofrendo é uma junto, é imagem- sofrendo até pelo a- povo, né? Que o povo não tá nem sofrendo, não tá nem aí. Tá nem aí. E gera Não, mas certa tem gente, tem estranheza sangue também. de justo sendo derramado. Tem sangue No sendo caso, derramado. não, ele só- não tem ninguém, né? Tem Não, justa. certo, é sangue sendo derramado. de Então, gente é exatamente isso. Exato. Tem sangue sendo derramado, ou seja, tem violência. Certo. Esse é um Que é o- conceito importante que de aqui- abordar. Como assim não capítulo- tem justo? Capítulo... Não tem justo, nem o Noé é Não, é o justo. que a gente vai falar daqui a pouco. Mas ele Mas no, bom, não, é bom no, levantar verso, essa no capítulo 6, verso Agora, 1. mas gera estranheza o fato que Noé ter achado graça e todos os outros terem É uma- morrido. Esse é Não, um não, argumento que eu já ouvi algumas vezes. Claro, mas esse é o entendeu? ponto. Mas peraí, o que É ele que isso fez? tem relação com o versículo seguinte. Porque que daí é quando o você vai pro 7. lado calvino também, fala assim, não, mas Foi. Deus elegeu Noé Aham. e daí os outros ele não elegeu, então o que de novo pode levar você para um caminho estranho para você Posso depois só levantar articular. uma coisa Mas que eu é já assim vi o Edson mas falar? é assim que, que as pessoas Que as leem. pessoas É assim, veem. as pessoas Então, veem. No relato da criação, né, todos os dias diz que Era bom. viu que era bom, menos no segundo dia. Você fala pra gente não apoiar na mesa, você bate na mesa. Eu também sou Mas passivo volta de que o argumento tá bom. Perdão, eu também sou passivo de erro, Continua. tá, Você gente? tá- não é justo nessa mesa. Não. Diga. Mas eu não estou apoiando o peso dos Mas meus continua. braços. Você falou que claro, isso é uma hipótese, né? Que existe, pode ser um anúncio de enredo. No segundo dia, Deus não disse que era bom porque no segundo dia que é a criação do mar, né? Da separação das águas. É a separação das águas. Separação das águas. Eu já ouvi, eu estava em Israel no começo do semestre agora, o pessoal lá tá falando que inclusive esse é um problema na criação, que esse sempre vai ser o caso. Essa separação sempre vai gerar conflito e mais tarde vai ser um anúncio de enredo para conflitos que virão, por isso que Deus não disse que é bom. Quando não Então tem isso tem a ver separação, talvez com os animais Acho que que- saem do mar, no livro de Daniel, o lance da representação do mar do que o mar No representa. Novo Testamento essa Não, nada a imagem ver. eu acho bem forçado. É que lá é Não, mar porque agitado. Isso é no Antigo mas Testamento, Daniel ainda no Antigo mas peraí, Testamento. a questão não é o mar. A questão é o mar cobrindo a terra e sem divisão das águas de cima. Toda vez que não tem divisão entre as águas, não tem vida. Porque a água cobre a terra. Quando tem divisão entre as águas, tem terra, então tem vida. Que é a questão Ou de seja, o Gênesis 2. conceito de vida está intrinsecamente relacionado à terra. A aparição desde da o- terra de dentro da Até água. pelo fato Porque da criação de Adão, árvores, né? animais e humanidade vêm de terra. Exatamente. Então é impossível ver. Muito legal. Vida Desculpa, como um parênteses, não tem a ver Não, diretamente com Noé. Mas é bom, mas é a reversão do que curioso. acontece em Gênesis 1. Então, voltando para cá, vamos falar sobre graça e justiça. Ou vamos falar a terceira apresentação de Noé que a gente não Não, falou. que é exatamente É. essa. Desculpa. Eu falo depois. No capítulo 6, verso 9, ele introduz Noé de novo. Ele fala assim, ele, Toledot, Noé. Essas são as gerações de Noé. Né? Vai introduzir Noé pela terceira vez. Aqui ele começa uma nova sessão. Ou seja, ele terminou a sessão. Ele termina a sessão dizendo que Noé achou graça. E ele começa a próxima sessão dizendo, essas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo, sadiq, e íntegro, tamim, né? Que significa Essa perfeito. não é a primeira vez que aparece a palavra de Sadiq. A primeira é em relação a É a Enoque. Não, acho que é a Não? primeira. Acho que não aparece para Enoque, não. Só o único é. A relação com Enoque é o... Andava com Deus. Andava com Andava. A Deus. gente vai falar depois, o Lucas vai falar que é bonito. É bonito. Então é a primeira aparição do conceito de Tzadik. Eu O acho primeiro que eu não Tzadik. lembro, sinceramente. Eu não acho que lembro. é a primeira vez. A gente está em Gênesis É a primeira 6. vez que aparece graça, Hesed, e a primeira vez que aparece Sadiq, inclusive. Não é Hesed, é Ren. Ren, desculpa. Ren, não é Hesed. Ren. Que é outro jogo de palavras. Você tem assim, Inor, né, Nun e Het, achou graça. Ren, Het, Nun, Sim. aos olhos de Deus. Então é uma paranomase, é um jogo de palavras, uma inversão de palavras para criar essa sonoridade. Também ligado a Naham, será o consolo ou não tem nada a ver? Não, será? não. Mas Porque bom, também tem duas letras em comum, né? Na Ram tem o Nun e Ren, tem o Het. mas enfim, bom, Cara, mas bom, é o contrário, né? enfim, voltando. Mas é a primeira vez que eu acho, não lembro de Ren nada tem a assim. ver com Rinam, que vai aparecer em Jó. Em Jó. Certo.
Eu esqueci. Debalde. Jó debalde Mas serviu ao Senhor. mas a ideia de graça de Ren é a primeira vez que aparece aqui também, isso que eu estava querendo dizer. Sim. Lá não era Hesed, Ren, mas é a primeira vez que aparece aqui. É porque Rinan tem muito Qual a ver diferença de Ren e Hesed? com Ren e Hesed. Hesed tem a ver com misericórdia também. Ren é graça pura. Tipo, sem nada. Misericórdia tem outro Hesed ingrediente. tá ligado também com amor. A misericórdia é a relação verdade. com amor. Tem a ver com entendeu? alívio de sofrimento. Que várias é, coisas. né, da oração de Yom Kippur, do Vino Malkeno, Isso. Tzedaka Vahesed, Tzadik, né, Tzedaka Vahesed. Sim. Aí a misericórdia. Ren é mais puro, vamos dizer assim. Ren, É sem motivo. graça Ren é arbitrário. e justiça. Agora, que Soberania, justiça né? é essa? E Soberania. Noé ele acha graça porque ele é justo e andava? Não, mas ou aí porque é isso que a galera vai falar, né? Vai falar assim, não, Noé achou graça aos olhos de Deus porque ele era justo e íntegro. Então é óbvio que Deus olhou para todo mundo, só tem desgraça na terra. O que é a tendência nossa lendo o texto, né? Na Natural. sequência você Aí você fala, bom, cria a expectativa. então Noé era bonzinho, era o melhor da geração dele. Foi o único que passou na nota de corte do vestibular. E aí entrou na Provado arca, no né? Enem, Entrou na no Enem arca, celestial. no Enem Celestial. Passou na arca. Chegou no A maior relação candidato-vaga, com certeza, era a entrada da arca. Estamos Então, em cima você- de Enem também. Então, É bizarro, né? Porque essa relação. Mas aí a argumentação contra isso é lógica. É né? a própria história de Noé, né? não é a própria ordem das palavras, é uma coisa muito mais estrutural. É a própria ordem das Começo e palavras. fim. Né? O que Sim, vem mas há antes uma e forma fim. como o próprio texto não esconde nada a respeito dele. Sim. Sempre deixa tudo muito evidente, muito E como o claro. texto bíblico, em geral, não esconde nada de ninguém, né? dos personagens. Não esconde. Para comprovar a conclusão de Paulo mais tarde de que não há nenhum justo, né? Nenhum sequer, Todos pecaram. todos pecaram. E é absolutamente irônico, porque Mas- ele começa dizendo que ele acha graça e depois conta tudo que ele fez. Né? Mas essa Porque é- a tendência natural Começa seria o falando que ele contrário, andava- né? Tipo assim, começa olha tudo que falando- ele fez. começa Aí no final falando- fala assim, mas ele achou graça. Não, Não. ele achou graça. Não. Agora olha aqui a história dele. Ele fala que ele andava com Deus, aí um monte de coisa que ele fez errado. Tem toda a construção. Um monte não, ele tinha coisas boas para Não, sim, mas- não era. Não, todo mundo tem coisas É, boas, né? tá bom. Ele Ninguém era, é 100% ruim. ele era- É a frase que eu gosto. Ninguém é 100% ruim, ninguém é 100% bom. um master coach entre nós. Nós somos yin yang, né? Um negócio. Não, calma, né? E aí não tem nada a ver com isso. Mas não fala que o E Léo não fala tem nada isso, a ver senão vai com pegar isso. mal, Não, tô pessoal. zoando. Léo não E fala. O Léo tem não nada a fala ver com yin isso. yang. Léo não fala isso, a gente tá zoando. Mas vamos lá, Essa é justiça. uma compreensão pós-moderna de pecado. Ninguém é 100% mal, ninguém é 100% bom. Somos Mas todos aqui- híbridos. mas aqui você- Depende do contexto. Depende do contexto. do Pra ponto de vista. avaliar Todos se você vocês se pecado. apoiando o Agora- peso em cima da mesa. Eu Mas Vocês isso dois depende do principalmente. contexto. também. Vocês dois Aí, principalmente. É que a mas gente tem é uma fora outra da lei, coisa, brother. tem uma outra coisa que me chama a atenção e que eu acho interessante, que a maneira como ele é apresentado, na genealogia dele, essa coisa de que ele vai vir para pacificar das obras nossas, né, das obras das nossas mãos, né? E essa ligação dele entre obras ali das mãos, a maneira como ele é apresentado na genealogia e a forma dele ter achado graça, né, nos olhos de Deus. Mas vamos falar sobre a ordem das palavras, o negócio de graça. Não, acho que os bookends, né, de justiça e é bom falar sobre isso antes de terminar. Diga. Não, é só que o Valente estava falando que pela história, por si só, você já consegue ver, né? O fato de não ter nenhum mérito necessariamente dele, mas tem também umas questões gramaticais que ajudam para isso. Normalmente, né? Óbvio que existem variações desse padrão, mas o padrão da sintaxe no hebraico bíblico é verbo, sujeito e objeto, né? Por exemplo, lá o Gênesis 1 fala Bará Elohim et Hashamayim, então criou Deus os céus, daí vet haaretz, etc. Aqui no capítulo 5, quando vai falar de Enoque, né, fala exatamente nessa sequência, né, o verbo halar, andar, E andou Enoque. Enoque e etra Elohim, com Deus. Só que quando chega aqui no capítulo 6, no versículo 9, tem uma inversão totalmente estranha, esquisita para quem está lendo na sequência, no ritmo do texto, que é assim, ela começa com o objeto, depois vem o verbo, Et Elohim. etra Elohim, daí o verbo halar, o mesmo, e Noah por último. Então, Ou seja, é como se a ação estivesse partindo de Deus. não é, Embora ele fosse objeto. eu até não colocaria que a ação partindo de Deus. Eu digo assim, A ênfase. a ênfase da frase está em Deus, entendeu?
É que em português isso não tem o impacto que teria no texto em hebraico. Tipo, com Deus andava Noé. Tipo, eu posso falar assim É e porque falar a invertido. sintaxe no português é muito livre. Você Sim, pode se eu inverter inverter não tem quiser. impacto. Agora, o impacto que o leitor está tendo no texto, quando ele começa Et Ha-Elohim, que é o sinal do objeto direto, com o objeto direto e o objeto direto é Deus, isso é muito forte. Só, peraí, mas é Deus? Deus? Deus é ênfase na frase. Entendeu? Você às vezes tem a inversão da sintaxe, que é começar com o sujeito e depois ir para o verbo, que acontece, né? Que acontece bastante. Agora, você começar com objeto, realmente é uma parada meio bizarra, meio rara. Chama rara. atenção. Chama atenção. E o peso, obviamente, que ele está dando, porque como o hebraico é uma língua bem verbal, então ele começa sempre com o verbo, então ele está dando a ênfase no verbo. Quando ele inverte, então ele está mostrando, eu estou tirando o peso do verbo, estou colocando o peso em outro lugar. Ou seja, o importante não é que Noé andava com Deus, o importante é Deus. Exatamente, a ênfase maior. Ou seja, ele achou graça aos olhos de Deus por Deus. Exatamente. Existe outra apesar de ser tzadik, também a ênfase está o quê? Em Deus. Exatamente. De que ele viu graça. E na verdade, se você for ler a história com calma, você vai perceber que mesmo essa sendo a realidade para com Noé, no desenvolver da história, você vê que Deus ainda tenta estender tempo, dar tempo para o ser humano, fazer com que 120 tudo... anos. Então, isso não é algo que Deus está fazendo para Noé, ele está tentando criar todo um contexto para que exista uma mudança dessa frustração que está acontecendo dentro dele. E o que é bonito nesse caso é que, por mais que Deus permite isso aqui acontecer agora, com relação à condição humana, tem muita gente que ainda acha que o problema do texto é esse Deus que tem um ímpeto para destruir imediatamente. E quando você lê o texto é o oposto, ele é paciente, ele tem calma. Ele sabe que o fato do dilúvio vir não é para resolver o problema do mal e eliminar tudo por completo, mas é para resolver um problema pontual de maldade no mundo. Tanto que da maneira de entender essa justiça de Noé, entendendo o que era maldade antes do dilúvio e como a maldade perdura pós-dilúvio, que acho que era para isso que a gente tinha que navegar. A gente tá com mais ou menos 4 minutos agora, 3, 4 minutos para encerrar. A gente tem que falar, aquele negócio que eu vi você falando sobre o negócio do depois, quando vai fazer. É isso? No capítulo 6, verso 5, ele diz lá: havia maldade no homem se multiplicado sobre a terra, e continuamente era mal todo desígnio no seu coração. Aí vem todo o dilúvio, destrói tudo, Noé sai da arca. Aqui é uma outra história para a gente falar das reversões de Gênesis. Mas só um parênteses de novo, lembrando que a maldade era absurda. Absurda. E você espera que Deus chegue chutando o balde, ele dá 120 anos. Sim. O que para quem sofre, se você está sendo abusado, é um absurdo. Você fala, esse Deus não é justo. A construção do texto aqui era toda para dizer que todo mundo abusava de todo mundo. Todo mundo. Assim, os filhos dos homens pegavam as filhas, os filhos de Deus pegavam. É tipo para dizer, era uma promiscuidade. São dois temas, né? Promiscuidade e violência generalizada. Não tinha um que se salvar. Só que o ponto é, ainda assim, Deus poderia ter eliminado, mas não fez assim. Com a maldade generalizada, Deus ainda salva Noé. Aí a resposta de todos é não, ele salvou Noé porque não era justo e íntegro dentro dos seus contemporâneos, era o melhor. Então ele falou, vou pegar o melhor e vou salvar o melhor. Ele mereceu. Aí você vai e vê o contexto após o dilúvio, quando eles saem da arca. Certo. Aí eles saem da arca, constroem um altar. Inclusive, para aqueles que acham que a história do dilúvio era para eliminar o mal, essa é uma das ideias que mostra que o ponto não era eliminar o mal. Exato. Vamos começar todo mundo perfeito de novo. Agora vai começar perfeito. Até porque se o mal se perpetua pós-dilúvio, se perpetua por aquele que teoricamente é o justo. Exatamente, que é o que diz o texto. É exatamente onde a gente está chegando. Mas vai lá. Que é o capítulo 8, verso 21. E Deus aspira o sacrifício, o cheiro suave, o sacrifício que Noé está oferecendo. Que bonitinho. Isso é uma ironia com os deuses pagãos que... Não é uma ironia com os deuses pagãos. Era uma ironia pelo fato de ele estar fazendo a coisa certa. Ele está oferecendo animais puros. Você tem sacrifício sendo oferecido antes? Tem. Por quem? Quem que oferece sacrifício antes de Noé? Caim e Abel. Caim oferece fruto da terra e Abel oferece os animais, a gordura dos animais. E Abel é o quê? Aceito. Agora você vê Noé oferecendo sacrifício, o que você espera? Noé vai ser aceito. Afinal, ele é justo e íntegro. Claro, obviamente ele vai ser aceito. Mas aí vem Deus e fala consigo mesmo, né? Aí vem ironia. Deus fala consigo mesmo e diz: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. E nem voltarei a destruir a terra, todo ser vivente como eu fiz. Ou seja, ele usa a mesma construção do capítulo 6 no verso 5.
Quando foi tá que com o a Thiago, catástrofe. quando o Thiago estava Ou falando. seja, ele descreve, não é como os antediluvianos eram descritos. Exatamente. A Mas mesma lê o verso descrição. que vem logo depois, é um verso tão bonito, eu gosto tanto desse verso. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Acho tão bonito esse verso. É bonito. Tá falando da realidade do mundo. Se você quiser, quando você acha bonito, você traz a Bíblia para ler. A Bíblia tá aqui Por no que você não celular. trouxe? Mas a Bíblia... O cara não Mas- traz a Bíblia. mas- pra A falar Bíblia tá no sobre a Bíblia, celular. mano. A Bíblia tá no celular e eu tô monitorando a filmagem. Desculpa. Mas, de novo, Alguém precisa cuidar das partes técnicas. uma imagem interessante de Deus. É claro que a história de Caim e Abel também é outra que é curiosíssima, né? O que Deus aceita? A gente O que vai tá entrar em Caim e acontecendo? Abel Não agora, dá que para faz entrar tempo. agora. Mas de novo, Vai ter um essa programa sobre essa Caim e Abel. grande ironia que o Edson está apontando é extremamente interessante. De mesmo as melhores ações de Noé, né? Ele está fazendo a coisa correta ao sair da arca. Adorando, o Senhor. agradecendo É e um oferecendo os adorador, animais cara. puros. É um E adorador. Deus lendo o coração do humano e falando, cara. Verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador. Não tem jeito. Adora Muito em embora espírito e em o verdade. coração do homem seja igual, o coração do justo seja igual ao do antediluviano, não tornei, ainda assim, não tornarei a destruir a terra. Isso Então, essa frase só corrobora a construção do capítulo 6, verso 8 e 9. Noé achou graça às olhos de Deus. Ou seja, Ou seja, a ação é de Deus a graça em vem conceder é a anterior. graça. E aí, em virtude da graça, Noé é justo e perfeito. E não o contrário. Não o contrário. É imerecido. E isso só levanta até uma questão, não é nem relacionada especificamente a um fator bíblico aqui do texto, mas o fato de que a solução para essa maldade não vem do próprio mundo, nem da humanidade. Ela transcende o mundo e transcende a humanidade, né? E daí é que é legal que a gente entra numa questão de uma palavra que está bem desgastada hoje, né? Que é a esperança, né? E corrupção, que é uma palavra que aparece Também. frequentemente no livro de... Outro ironia em jogo de palavras, que fala assim, e a terra era charrates, estava coberta de charrates, que os homens eram todos charrates. E Aí Deus fala, e Deus vai charrates a destrói, terra. que é charrates também. Então, Não, eu só ia falar que essa esperança, né, para a humanidade, ela não vem de um movimento humano, Sim. ela vem de um movimento divino, ela vem de fora do mundo. Ela não vem de É nenhum Deus em fechamento. busca do A homem. A resolução solução da maldade não vem de nenhum fechamento de exposição. A não vem resolução para as nossas Não vem de nenhuma expectativas campanha de de nenhuma purificação, campanha na internet de uma campanha de contra alguma reavivamento e coisa, reforma. pelo amor de Deus. Não, mesmo na política. Mesmo na política. Você achar que partido A, B ou C vai resolver o problema, Não resolve. a resolução parte fora. Agora, quanto tempo falta? Acabou? A gente E atravessou o tempo. E outra coisa, não, vamos terminar o assunto. Desculpa. Não tem tempo, o YouTube é nosso, a gente faz quanto tempo a gente quiser. O YouTube é do Google. Whatever, você entendeu o que eu quis dizer. E eles remuneram mal. O canal é Não, mas cara, vamos falar de uma coisa. Tem uma coisa muito importante. Mas pontua o que você vai falar e depois eu vou mencionar mais uma coisa ainda que eu acho legal. Não, que é importante porque... E aí eu vou encerrar. Isso. Agora eu esqueci o que eu ia falar. O que eu tava Sobre falando? política e resolução do mal que transcende a Hassat, terra. era Sahat? Não, Shahat é o que Shahat. eu queria falar de Shahat, que a gente pensa de novo. Que Deus fala, olha, tem muita violência e corrupção e Deus vem para destruir. Então você fala, poxa, que Deus é esse que está destruindo de novo? Eu tô tentando... Ele está destruindo a destruição. O Ou ponto não? é, a terra está corrupta. Não tem alternativa mais. Então Deus agora se encontra numa Precisamos de sinuca. intervenção. Não, você viu a sinuca, porque Deus ele pode olhar e falar assim, cara... Está entregando definitivamente Não, a eu eles vou aquilo assistir, que ele já tem. a terra vai se destruir. Isso vai acontecer de uma Só maneira ou de vamos outra. sentar A aí. escolha divina é, eu posso sentar e assistir, Ou eu posso fazer alguma coisa? ou eu vou intervir. Você está corrupto, eu vou terminar a corrupção. Vai acabar aqui agora. Então Deus não está tipo assim, causando uma punição, ele só está completando a obra que a humanidade já começou. E isso muda completamente o ângulo da história. Que daí Deus não passa a ser aquele juiz Mas bravo. ele intervém. Ele intervem. Mas porque isso é um ato de estômago- misericórdia. Isso É um ato de misericórdia. Ele não tem estômago para ver se dentro. Mas é uma intervenção. É uma intervenção, sem Claro, dúvida. claro. Tá, você lembrou o que Você você lembrou falava? de- Lembrei, porque Então fala. o cara que está adorando, né, que acha que está mandando bem, né, eu sou o cara que defendo a família, que defendo a moral, que defendo a ética, os bons costumes, a música pura dentro da igreja, Contra os gays fora da igreja, todo mundo fora da igreja, os pecadores desgraçados fora da igreja. Esse cara, Deus olha para ele assim, putz, o homem é mau mesmo. né? Coitadinho, né? O homem é mau mesmo. Ele olha para os caras que estão oferecendo um sacrifício, achando que estão mandando bem pra caramba, e Deus está olhando e falando com ele mesmo. O homem é mau mesmo. Eu não vou mais destruir porque eu não quero, mas esses caras são maus. Ou seja, mesmo você dentro da igreja, mandando bem,
ganhando o troféu joinha de que está adorando de verdade. Devolvendo dízimo. Né? Devolvendo dízimo, sendo fiel, etc. Participando das campanhas. Enfim, fazendo vigília, o A caramba e tal. essência dos antediluvianos está em você. Exatamente. Está em nós. O que acaba sendo uma boa ponte para a história de Abraão, esse exato ponto. Que inclusive aproveito para encerrar este programa falando que essa temporada vai tratar de personagens bíblicos. E essa temporada inteira Do vai Antigo tratar Testamento. de Teremos personagens uma do Antigo sobre Testamento. Teremos uma personagens temporada do Novo. inteira personagens do Falaremos de Novo. E alguns heróis estamos da trabalhando também a ideia de uma temporada inteira Além do Léo. sobre a questão da violência na Bíblia. Novo Testamento, e, por favor, é encerre. Jesus, né? Jesus, Paulo e Léo. Não tem muitos. vamos encerrar, porque a gente já estourou muito tempo. Estouramos muito tempo hoje. Vai lá, Lucas. Vai lá, Lucas. Esse é mais um programa. Calma, Terceira força, margem do Rio em não Revista. chadasse o programa. Silêncio, Thiago. Até a próxima.